Olá, começa agora o Jornal Terra Viva, a primeira edição. Veja o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo, a partir de agora. Joaquim Levy pede demissão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve anunciar novo nome ainda hoje. Talude Norte da mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, Minas Gerais, registra uma movimentação recorde. Esses girassóis foram plantados no começo do mês de março em uma área de 250 hectares e a expectativa é produzir mais de 300 toneladas. Autoridades públicas e líderes empresariais apresentam alternativas para a melhoria do transporte de cargas durante evento em São Paulo. E ainda, segunda-feira é dia de bate-papo ao vivo para saber como fica o clima em todo o país nos próximos dias. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve anunciar hoje o nome do novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que vai substituir Joaquim Levy, que pediu demissão do cargo ontem. O substituto deve ser da iniciativa privada. O pedido foi encaminhado ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A saída é a primeira baixa na equipe do ministro. Na carta de demissão, Joaquim Levy disse, abre aspas, solicitei ao ministro da Economia, Paulo Guedes, meu desligamento do BNDES. Minha expectativa é que ele aceda. Agradeço ao ministro o convite para servir ao país e desejo sucesso nas reformas. Fecha aspas. Ele agradeceu também a lealdade, dedicação e determinação da diretoria do banco. O projeto do legislativo que suspende o decreto de armas editado pelo presidente Jair Bolsonaro em maio deve abrir a pauta de votação do plenário do Senado amanhã. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, confirmou que há um acordo de lideranças que vai permitir o andamento da proposta, que foi aprovada na última quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O senador Marcos Duval, do Cidadania, que teve o relatório a favor do decreto presidencial derrotado na comissão, deve antecipar seu retorno a Brasília para esta segunda-feira para pedir votos contra a derrubada. Nesse sábado, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para defender o decreto que facilita a compra e o porte de armas para cidadãos comuns e várias categorias profissionais. Ele pediu que as pessoas pressionem os senadores. Se for aprovado no Senado, o projeto que anula o decreto das armas ainda vai precisar ser apreciada pela Câmara. A Receita Federal paga hoje o primeiro lote da restituição do imposto de renda deste ano. Receberá o benefício o grupo prioritário como idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental e contribuintes com doenças graves. No total, são 2.600.000 contribuintes, somando 5 bilhões e 100 milhões de reais. Para saber se teve a restituição liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone. O número é 146. O talude norte da mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, Minas Gerais, registrou uma movimentação recorde neste domingo. Segundo a mineradora Vale, a movimentação no talude chegou a 56 centímetros por dia, o maior valor desde que o alerta para o desabamento foi dado em maio. Por meio de nota, a Vale disse que a tendência é de escorregamento lento e desagregado para o fundo da cava e que a situação está sendo acompanhada de perto por 3 bombeiros. A movimentação do talude foi identificada em 2012 e, até os últimos meses, ela era de 10 centímetros por ano. Esta barragem foi construída pelo método de alteamento a montante, o mesmo usado nas barragens que se romperam em Brumadinho e em Mariana. O governo federal concedeu 85 bilhões e 100 milhões de reais em subsídios à produção e ao consumo de combustíveis fósseis em 2018. O valor equivale a mais de 1% do produto interno bruto do país no ano passado e a quase
3 vezes o orçamento da Bolsa Família. A cifra abrange recursos que saíram diretamente do orçamento da União para incentivar o setor e também quantias do governo que deixou de arrecadar impostos devido a regimes de tributação especiais e programas de isenção. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos e o levantamento considera aí o petróleo, carvão mineral e gás natural. O Instituto aponta, no entanto, que há pouca transparência sobre quais são as empresas que recebem esses subsídios e quais os valores recebidos ou economizados por elas. Veja a seguir, ao vivo, os detalhes da previsão do tempo para todo o país. E você vai ver também. Autoridades públicas e líderes empresariais apresentam alternativas para a melhoria do transporte de cargas durante evento em São Paulo. Em instantes, no Jornal Terra Viva, a primeira edição. O dólar fechou em alta de 1,2%, cotada a R$ 3,90. Já a Bovespa teve queda de 0,7%, fechando o pregão aos 98.040 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 1% a $9,03 o bushel. No mercado físico, estabilidade nas praças pesquisadas. A falta de infraestrutura e logística, a gente sabe, é vista como um dos principais desafios do agronegócio brasileiro. Na última sexta-feira, autoridades públicas e líderes empresariais apresentaram alternativas para a melhoria do transporte de cargas durante um evento em São Paulo. 32 milhões de toneladas de soja. Os números colocam o estado do Mato Grosso como o maior produtor do grão no Brasil. Mas é o caminho para escoar toda essa produção que preocupa os agricultores. Estradas de terra intransitáveis em épocas de chuva e falta de segurança nos trajetos deixam os agricultores de pequenas cidades isolados. Aí os buracos também são abertos na economia. A falta de infraestrutura deixa de render 4 bilhões de reais aos cofres brasileiros na exportação de milho e soja. A importância do estado do Mato Grosso para o Brasil na questão da balança comercial, da sustentabilidade do agronegócio é total. Hoje, o transporte de cargas rodoviário é responsável pelo escoamento de 60% de toda a produção do país. Para se tornarem mais competitivos no mercado, produtores e exportadores esbarram em problemas de logística. No Centro-Oeste, principal polo agrícola do Brasil, ainda são poucas as rodovias que apresentam boa estrutura. O reflexo de tudo isso está no valor de frete mais caro e na dificuldade de fechar vendas futuras. Preciso encontrar aqui um modelo logístico eficiente, com cada um dos modais desempenhando o seu papel, dependendo do tipo de produto, dependendo da fase da produção e também, obviamente, da característica da distância, origem e destino dessas viagens. Um estudo da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso aponta que o transporte de grãos, usando hidrovias, diminuiria os custos em aproximadamente 70%. Já para as ferrovias, a redução seria de 35%. Autoridades públicas e especialistas no setor reconhecem a necessidade de integrar os modais. Existe um projeto nacional de logística, o que está faltando é realmente nós conseguirmos implementar. E essa implementação não tem nenhuma dúvida que só será possível com a ajuda da iniciativa privada. A curto prazo, nos próximos 6 meses, a Rumo Logística anunciou que começará a operar o primeiro trecho da ferrovia Norte-Sul, entre Anápolis, estado de Goiás, e Porto Nacional, no Tocantins. E segunda-feira é dia de bate-papo ao vivo para saber como fica o clima em todo o país. E sobre esse assunto eu converso agora via Skype com a meteorologista Amanda Souza. Olá, Amanda. Olá, bom dia, Maruza. Bom dia a todos. Amanda, como é que deve ficar aí a distribuição de chuvas para os próximos 15 dias? Os produtores rurais ali de grãos do sul do país devem respirar ou devem continuar aí se preocupando com o clima? Olha só, Maruza, na verdade a gente vem de dias consecutivos de seca em grande parte do Brasil, com exceção da faixa leste e também norte do Nordeste,
que tem registrado muita chuva, mas essa chuva também tem sido bem-vinda pelos produtores de cana-de-açúcar na faixa leste de Pernambuco. E aí, para esses próximos dias, temos mudanças no tempo. No Nordeste vai continuar chovendo, essa chuva ainda deve beneficiar a cana-de-açúcar lá em Pernambuco. Agora, na região sul do Brasil, tem mudanças no tempo. Para esses próximos 15 dias, a gente trouxe o mapa aí de distribuição de chuva. Então, a gente já vê a chuva avançando novamente em grande parte aí da região sul, também atinge áreas de Mato Grosso do Sul até áreas de São Paulo. Então, com o retorno dessa chuva, os produtores devem ficar preocupados por conta desse retorno, especialmente produtores de trigo no Rio Grande do Sul. As atividades de campo devem ser paralisadas. A chuva não é tão volumosa assim, Maruza, acumulados em torno de 30 milímetros, mas a chuva acaba atrapalhando as atividades de campo. A colheita de milho, segundo a safra também, entre Paraná e Mato Grosso do Sul, deve ser atrapalhada mesmo que de forma momentânea. Tá, e depois, isso deve continuar para a primeira quinzena de julho? Como é que é a previsão, Amanda? Continua assim, já tem de julho com bastante, na verdade, a cada vai. Tá. Amanda, a gente não consegue te escutar, seu áudio está falhando. A gente vai ter que chamar um breve intervalo e depois a gente continua esse bate-papo, pode ser? E veja a seguir, cultivo de girassol conquista cada vez mais espaço em São Paulo. A planta é utilizada para a fabricação de óleo vegetal e também para alimentar o rebanho bovino. E você vai ver também... O número de animais confinados deve ser semelhante ao de 2018, porque o cenário é incerto com relação aos custos de produção. Daqui a pouco, no Jornal Terra Viva, a primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 2,3% a $4,58. Na Bolsa de Valores AB3, a cotação fechou em alta de 0,5% a R$ 39,68. No mercado físico, estabilidade nas praças pesquisadas. A cotação da arroba do boi gordo no mercado físico fechou em alta nas praças pesquisadas. Agora a gente volta a falar por Skype com a Amanda, deu um probleminha no áudio no outro bloco, agora a gente volta com ela para a gente saber como é que fica a distribuição de chuvas aí para o comecinho de julho, né, Amanda? Exatamente, Maruza. A gente volta a falar dessa chuva que deve avançar pelo centro-sul do Brasil, acumulados até mais expressivos. A gente mostra o mapa que tem essa distribuição da chuva para a primeira quinzena de julho. Então a gente já vê que tem chuva volumosa prevista, principalmente para áreas da região sul do Brasil. E enfim, nessas áreas em verde do mapa, os acumulados devem alcançar os 50 até 70 milímetros. Ou seja, no início de julho, os produtores ainda devem enfrentar dificuldades para o plantio do trigo e também a colheita do milho segunda safra entre Paraná e Mato Grosso do Sul. E já vale ressaltar que essa chuva avança até o sul de Minas Gerais. Então essa chuva também deve atrapalhar a colheita do café, Maruza. A visão não é tão positiva assim para o produtor do sul, né? Amanda, muito obrigada pelas informações e a gente volta a conversar ao vivo aqui nos nossos estúdios na próxima semana. Até mais. E um levantamento da Associação Nacional da Pecuária Intensiva, a ASSOCOM, indica que no mês de maio, o custo de produção em confinamento foi em média de R$ 123,48 por arroba engordada. O custo da engorda é semelhante ao registrado no mês de maio de 2018. Se esse número é bom ou ruim depende muito do sistema de produção que cada fazenda possui, né? Então é bem relativo. Isso aí é baseado em indicadores médios que a SOCOM levanta e preços médios que a gente observa no mercado. Mas esses valores que tem aí já guardam uma certa atratividade para o sistema de confinamento. A expectativa da SOCOM para este ano é que 3,4 milhões de animais sejam confinados. Os pecuaristas estão cautelosos e, por isso, o número de animais confinados não deve ser muito diferente de 2018. É que o cenário é incerto. Alguns fatores podem alterar o custo de produção. Dólar, preços do boi gordo no mercado futuro e do milho podem impactar o custo da engorda e fazer com que o pecuarista coloque o pé no freio. O milho é um dos principais ingredientes usados na alimentação do confinamento e corresponde de 30% a 70% do custo da dieta.
Num cenário onde os Estados Unidos produza menos desse grão e o Brasil exporte mais, com o dólar elevado, a gente sim pode ter um preço aí desse grão mais alto no mercado interno e o confinador comprando menos e, por consequência, diminuindo sua produção para diminuir seu custo. E começa nesta semana de 19 a 22 de junho, a Mega Leite 2019 no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa edição do evento promete apresentar inovações para o setor leiteiro e avanços genéticos por meio de exposições, julgamentos, torneios leiteiros, feira de negócios, leilões e muito mais. Você vai acompanhar todos os detalhes na nossa programação aqui do canal Terra Viva. O cultivo de girassol tem conquistado cada vez mais espaço nos campos paulistas. Ele é utilizado para a fabricação de óleo vegetal e também utilizado para alimentar a boiada. Acompanhe na reportagem da Band Paulista. Essa é daquelas plantações que não tem como passar e não perceber a beleza. Ela fica em José Bonifácio. Esses girassóis foram plantados no começo do mês de março em uma área de 250 hectares. E a expectativa é produzir mais de 300 toneladas. Este agrônomo destaca que o cultivo do girassol tem se tornado frequente no estado, porque ele é uma boa opção na transição de culturas, que prepara e recupera o solo para uma nova safra. Então ela explora uma condição de solo que vai deixar fósforo e potássio mais disponíveis para a cultura subsequente. Então essas culturas que serão plantadas na sequência, elas tendem a produzir mais porque tem mais elementos disponíveis para ela no solo. Já nessa fazenda que fica em São José do Rio Preto, os girassóis se transformam em silagem para o gado. O Laércio cultiva girassóis há 20 anos e possui 15 hectares. Ele espera colher 280 toneladas para ajudar a engordar 300 bois no confinamento. E completo com milho triturado, farelo de algodão, farelo de soja no confinamento. Mais ou menos uns 5 quilos de farelo de algodão, farelo de soja e milho triturado, né? Tem amigos que falaram assim, eu vou plantar girassol cada 30 dias para ter o ano todo essa roça assim. Gostaram da ideia. E o Jornal Terra Viva, a primeira edição de hoje, vai ficando por aqui. Você pode rever todo o conteúdo no nosso site tvterraviva.com.br. Fique agora com o Bem da Terra e mais tarde notícias do agronegócio às 11h30 da manhã, no Dia a Dia Rural. Um ótimo dia para você e até amanhã.